Então, você falou que me marcou também nessa época, a transição 80, não foi 80, né? Foi 90. Mas eu lembro que foi uma galera em massa que foi em Münster, na Alemanha. Aí eles foram em 89, eu fui em 90. Então isso marcou bastante. Foi a primeira vez que eu tive contato com aqueles caras que eram os monstros, né? Que eu vi, Natas Kalpas, Mark Gonzalez, que eu fiquei assim, que eu vi que realmente a gente estava um passo atrás, né? Eu falei, cara, eu tô frito aqui, eu não sei o que fazer com esses caras. Eu não sabia andar porque aquilo que a gente achava que era rampa boa de andar, que a gente tinha em campeonato, as rampas eram altas, elas tinham um corpo ensaltado. A gente não sabia andar. E eu vi cara que fazia manobras que eu desprezava, que conseguiam fazer essas manobras desprezantes em lugares muito difíceis. Tipo assim, no início dos anos 90, o que era um boneless? Era uma manobra ridícula, desprezível, né? Ninguém gostava dessa manobra. E eu vi um cara que tinha uma rampa, uma parede, o cara chegou lá e deu um boneless de back lá em cima e falei, porra, cara, o cara consegue dar uma manobra ridícula num lugar medonho, aplaudidíssimo. Aí eu fiquei assim, aí eu comecei a, sabe, engolir um monte de sapo assim, eu falei, nossa, o negócio aqui é diferente, né? Eu falei, caramba, eu vi os caras andando coisas monstras assim, né? Tipo, que brasileiro não sabia fazer. Hoje sabe, hoje o skate é meio muito parelho. Então me impressionou muito, assim, né? Aquela coisa de não saber falar língua. E a gente até falou do Daniel Burki, eu até achei interessante que na época, pô, eu ficava impressionado. Na Alemanha ele falava alemão, aí na São Paulo França ele falava francês, e ele falava inglês com os americanos e falava português com a gente. Ele falou, meu, o cara é um deus. Porra, o cara fala 4 línguas, ele não tropeçava falando francês, não tropeçava falando inglês, não tropeçava falando... Ele falou, meu, o cara... Ele falou, não, é que eu sou suíço, na Suíça fala essas línguas e tal, e eu morei nos Estados Unidos, você sabe. Eu falei, é verdade. Eu falei, porra, minha cabeça mudou depois dessa época, eu falei, por isso que eu quis morar nos Estados Unidos e tal. Mudou conceitos e preconceitos. Mudou conceitos, né? E preconceitos, né? Foi legal. Isso, nossa, me marcou muito, muito. Assim. Quando eu fui lá, tipo... Você vê que o Brasil é um país atrasado, né? Tudo... Você vai pro primeiro mundo, você fica... Até hoje isso não mudou, né? O Brasil evoluiu, mas não se desenvolveu. E quando quem vai pra fora fala, nossa, porque o nosso país é tudo quebrado, tudo sujo, tudo errado, né? Apesar das pessoas, muitas quererem fazer direito, não conseguem. É isso. Então, eu praticava natação, isso em meados de 85, e nessa época o pessoal da natação do Espéria, lá da Zona Norte, começou a comprar skate, prancha de surf, e eu comecei a achar interessante. Eu tinha casa na praia, e eu queria uma prancha de surf, só que a prancha de surf era cara. E eu via o pessoal andando de skate e falei, pedi um skate pro meu pai e minha mãe, eles me deram de Páscoa em 86. Então foi o contato que eu tive com o skate. Aí eu andava com a molecada da rua, comecei a andar, comecei a gostar. E nesse tempo que eu aprendi a andar assim, eu lembro que eu quebrei o pé, não pude mais treinar natação, e eu já estava meio de saco cheio da época daquele treinamento rígido da natação. E eu lembro que eu engessei o pé com uma tala e dava para andar de skate. E daí quando eu fui voltar nadando, não queria mais. Aí eu fui o primeiro contato assim que eu tive com a galera do skate, eu já tinha revista, né, a IE, a Overall, foi o campeonato Bebê Diabo. Foi naquela época, foi o primeiro contato que eu tive com o skate, conheci os profissionais, o Tron, o Porquê, ali tudo andando na frente. Né? Foi esse o primeiro contato que eu tive com o skate, foi esse. Comecei em 86, tinha 12 anos. Ajudou, frieza na hora de competir, né? Tipo, o cara lá vai andar você agora. Eu já estava preparado porque eu já tive um treinamento prévio, né? Natação é rígido, você é treinado, você treina uma saída, né? Então, isso ajudou bastante, muito. Até que eu voltei a ser nadador hoje, né? Até competir eu voltei, mas ajudou bastante. Como eu era da Zona Norte, lá em Santana, eu lembro que foi quando eu conheci o Daniel Trigo e o Samuel, né, o Samuca. Eles já tinham um espaço na mídia, já saíram nas revistas, eles eram da Sims, né, do DE. E eu lembro que a gente foi num campeonato no Corinthians, que eu pulei 10 skates, e eu lembro que eu fui pra final, eu não acreditei, eu tava no meio da galera lá andando, quando era a época da moda, lifestyle, o Beto or Die. E eu conheci o Beto or Die assim, de amizade, mas né, ele já era famoso e eu não só que... E foi nessa época que depois que eu
comecei a andar com o Daniel Trigo, ele tinha contato com o Jorge Cuji, com todo mundo. E daí o Toshiro falou, eu peguei seu telefone com o Daniel Trigo, vi você andando lá no campeonato do Corinthians, achei legal pra caramba. E eles me convidou pra ir na ERG. Perguntou se eu não estava interessado em ser patrocinador. Eu falei, imagina, você está me convidando para ser da ERG? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, o que eu preciso fazer? Não, então... Eu lembro que eu entrei para a ERG, eu tinha até plano de saúde na época, Golden Cross, e foi legal pra caramba. Então, foi finzinho de 88, mas foi 88, 89 que eu entrei para a ERG. Aí começou uma vida assim que foi legal, que eu comecei a fazer bastante apresentação, viajar fim de semana para o interior, e sempre ia aquela gangue, eu, Daniel Trigo, Cláudio Seco, o Neguinho. A gente viajava sempre junto fazer demo. Viajei o interior inteiro. Tinha os campeonatos que o Toshiro organizava, das sessions. Então, antes de ter aquela secura, né, de vinho Color, eu vivia viajando pro interior fazer demo, fora as competições que tinham. Foi bom essa época, foi bacana. Foi a época que eu comecei a, sei lá, me profissionalizar sendo amador, assim, né. Foi legal. Isso foi que eu saí na capa. Essa época o skate estava meio em baixa. Eu lembro que eu vi a capa dessa revista, eu estava na Califórnia com o Daniel Trigo, com o Jorge Cuji, numa passagem que eu tinha ganho num campeonato de skate aqui, não sei se você lembra. Foi um campeonato que a Mad Hats organizou, e eu peguei primeiro lugar, e eu ganhei uma passagem para os Estados Unidos, que demorou um ano para o Márcio Tanabe me dar, e depois quando eu consegui essa passagem foi eu, Jorge Cuji, Daniel Trigo, a gente foi para lá, e eu lembro que assim, as revistas de skate estavam saindo 2, 3 por ano, que estava bem baixo, né, estava ruim, depois que teve aquele confisco e o Color. Eu lembro que eu olhei a capa dessa revista, eu estava lá em Los Angeles, assim, passeando, né? De lá a gente ia para a Europa, naquele Mundial de Münster. Isso foi em 1990, bem 1990 mesmo. E teve uma história daqui que eu não lembro se eu contei essa história, devo ter contado no filme Dirty Money, que foi aqui no Ibirapuera, que foi a história do Jânio. Você ouviu essa história do Jânio no filme Dirty Money? Que a prefeitura era aqui e estava tendo a Bienal do Livro, e a gente ainda estava proibido o skate, a gente passou de skate todo mundo aqui. E um guarda aqui municipal tomou todos os skates e a gente falou, puta, ferrou, né? Vamos perder o skate, ele não queria devolver. E o Jânio, ele veio aqui, ele trabalhava aqui na prefeitura, ele parou o carro, ele veio de uma distância assim, uns 50 metros. Aí ninguém acreditou, falou, meu, o prefeito, o cara que inventou a lei que não podia andar de skate. E começou a dar sermão, falou que a gente era arruaceiro, que tava quebrando tudo, não sei o que. Então, tipo assim, aquilo foi peculiar. Eu conto pra todo mundo essa história. E que na época acho que se eu contei no filme Dirty Money, ninguém sabe, é que um cara, uma vez, que faz doutorado com história, não sei o que, ele estava contando a história do skate nos anos 70 e dos anos 80 e 90. Ele tomou esse depoimento e eu contei, saiu até na tese de doutorado deles. Então essa história acho que é a história mais peculiar que eu tenho, que eu já contei. Quando a gente foi preso por um guarda municipal e o Jânio Quadros chegou e deu sermão na gente. Ele era o prefeito de São Paulo, era um cara que você estudava na história no Brasil, assim, né, na escola. Então ficou todo mundo tremendo na base, assim, sabe? Seria como você chegasse lá um imigrante ilegal nos Estados Unidos e o Donald Trump viesse falar com você. Você falou, porra, agora veio o cara que vai ferrar a minha vida. Foi desse jeito que eu me senti. E ele acabou devolvendo o skate pra todo mundo e a gente foi embora. Falou, nossa, isso aí vai ser a história da nossa vida. E todo mundo lembra dessa história, eu acho, que passou aqui aquele dia. Foi legal. Tava tendo a festa jovem, né? O Rossói tava aí, o Serguei Ventura. Estavam lá na Bienal, andando. Foi peculiar isso. Essa história que eu me lembro, assim, que foi no Brasil, foi essa. O resto, não lembro de cabeça tão rápido assim. Nos anos 80, eu lembro que foi o circuito Bebê Diabo, que foi bem no comecinho, eu fiz o circuito Bebê Diabo inteiro. Eu fazia downhill slide, né? E o street foi se desenvolvendo aos poucos, aos trancos e barrancos, né? Nos anos 80 não foi competição que me marcou, foi o início daquela coisa de ver vídeo, né? Eram os vídeos da Powell, o Public Domain, aqueles primeiros vídeos da H-Street, o Matt Hensley. Então eu lembro que nessa época o pessoal não focava começou a ter aquele foco em vídeo, em fazer aquela manobra, e o pessoal já não queria mais saber de campeonato. Eu gostava de competir, quem gostava, mas eram esses campeonatos assistindo no interior, né? Foi quando teve essa transição dos anos 80 para os anos 90 que começou a ter mais campeonato mesmo. Mas o que me marcou nos anos 80 foi o circuito Bebê Diabo e esse campeonato do Corinthians, que eu pulei 20 skates e me abriu as portas para entrar na ERG. Tem até uma foto, né, numa overall, pegou duas páginas assim, pulando 20 skates. Eu nem sei se eu tenho essa revista. Ele é do Tommy Guerreiro da Powell, uma calça azul assim, tipo brim da Stanley, e um tênis Cons branco. Eu lembro a roupa até hoje. E era um shape do Mark Gonzalez assim.
ficou uma foto bonita, assim, era legal. Não, eu lembro de tudo. Eu lembro que eu não pulei de primeira, eu errei. Depois eu consegui fazer minha linha lá. Tomei uns capotes, mas era um piso bem amigável, né? Acho que foi a primeira arena de skate que eu andei. Porque os campeonatos era um lixo, né? Era um asfalto podre, aqueles campeonatos, aqueles obstáculos todos furados. E foi o primeiro campeonato de skate que eu fui que a rampa saía do chão, ela era colada com o chão. Como é hoje os parques, há muito tempo já, né? Então foi a primeira vez na vida que o Brasil teve um campeonato assim. Se você lembrar, aquele do Corinthians, né? Era uma arena toda grande pra caramba, foi muito legal. Então você caía, você não se machucava, porque aquela madeirite te absorvia. Legal.